Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em 2024, 54% dos brasileiros utilizaram inteligência artificial generativa que cria conteúdos como imagens, músicas e textos. Número que coloca o Brasil acima da média mundial, que é de 48%, segundo um estudo da Ipsos. Uma nova realidade que revela um cenário preocupante. Além de usar a ferramenta para apoio no trabalho, estudos ou de forma recreativa, muitos usuários estão buscando na IA mais do que apenas respostas. Eles querem escuta, conselhos e até conforto emocional. Uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review mostrou que em 2025 o aconselhamento terapêutico se tornou um dos principais usos pessoais de ferramentas de IA, ao lado da busca por companhia e propósito de vida. Mas até onde isso é saudável? O que está por trás da crescente confiança nesses terapeutas artificiais? E quais os riscos de confiar o bem-estar emocional a uma tecnologia que, embora empática, não é humana? Nesse episódio, nós vamos falar sobre os limites do uso da inteligência artificial na saúde mental e também em outras áreas sensíveis, como emagrecimento, autodiagnóstico e estilo de vida. Para conversar com a gente sobre esse assunto, que mistura tecnologia, comportamento e saúde emocional, nós convidamos o psicólogo e integrante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Dreyf Assis. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá. Obrigado pela sua participação. E antes da nossa conversa, doutor, eu chamo a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Ô, Ingrid, é cada vez mais comum encontrar pessoas que recorrem às inteligências artificiais para lidar com questões íntimas do cotidiano? Oi, Fara. Olá, doutor Dreyf. Pois é. Basta uma busca rápida na internet para encontrar relatos de pessoas que fazem o que elas definem como acompanhamento com terapeutas de IA. São usuários que relatam apoio emocional, conselhos de graça e até uma sensação de acolhimento. Mas muitos não percebem que estão confiando aspectos delicados da saúde mental a sistemas que não foram criados com esse propósito. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, praticamente toda semana surgem dúvidas sobre o uso terapêutico, mesmo quando essas ferramentas não foram desenvolvidas com esse fim. Dr. Dreyf, para a gente começar, o que leva tanta gente a buscar esse tipo de interação com a IA para questões emocionais? É só pela praticidade ou tem algo mais profundo aí? Nós compreendemos que, para além da praticidade, tem aí algo que mostra que as pessoas estão buscando, né? Buscando apoio, buscando recursos. Porém, existe aí uma particularidade, que é o perfil da população brasileira, né? Nós estamos aí, como o informe nos passou, um recorde de uso global. Quero lembrar que algumas redes sociais do passado também, o Brasil foi recorde de uso. Alguém deve lembrar do famoso Orkut de antigamente. Só deu certo no Brasil, a gente praticamente era os campeões de uso e isso, pelo visto, está se expandindo, né, para além de uma consulta, de um apoio. Então a gente percebe que a nossa subjetividade ela é construída por afetos, contradições, histórias, né? E isso não é muito o lugar, né, do campo das IAs, que não, por mais que simulem uma realidade e uma humanidade, ali não há afetividade, né? E por falar nisso, doutor, a inteligência artificial oferece esse ouvido amigo a qualquer hora do dia, mas eu quero saber como é que isso afeta a forma como as pessoas lidam com suas emoções de forma real. Essa disponibilidade constante pode criar uma dependência ou afastar a busca por uma ajuda qualificada? Tende a dificultar uma busca qualificada, né? Então, o uso das inteligências artificiais serve como um suporte, um apoio, mas pelos indicadores nós estamos vendo aí um comportamento, uma situação bastante recente, né, de que talvez tenha uma recusa ou uma dificuldade de encontrar e acessar os profissionais, né? E muitas ferramentas usam a linguagem empática e guardam os históricos de conversa para simular vínculo. O que isso pode causar no usuário do ponto de vista psicológico? Há risco de substituição emocional, Dr. Dreyf? Há muitos riscos. E nós ainda precisamos fazer pesquisas, especialmente para a realidade brasileira. Talvez a dependência, né, esse vínculo emocional indevido. Nós estamos falando de uma ferramenta que, no mínimo, faz uso dos nossos dados pessoais de um modo que nós não sabemos. Então, a gente está aí, de alguma forma,
expondo as emoções, expondo dados sensíveis, e não sabemos exatamente como que isso será usado, né? Esse armazenamento dos dados, muitas vezes pode estar sendo utilizado de um viés que a gente não tem conhecimento. Afinal, nós não sabemos exatamente como os algoritmos foram treinados, como eles funcionam, como eles ocorrem, né? Exatamente, cada plataforma tem lá, a gente sabe como funciona de maneira genérica, né? Mas os pormenores ou os pesos de cada ênfase que cada modelo possui, nós não temos acesso a essa informação. Ô, Dr. Dreyfus, olha só, as redes sociais criam aí uma falsa sensação de inclusão, né? De pertencimento, e muitas vezes acabam isolando o usuário, deixando as relações restritas às telas de aparelho. Essa terapia, através da IA, pode aumentar ainda mais essa situação da pessoa ficar restrita à tela de um aparelho, de computador, de celular? Nós entendemos que há uma preocupação com isso, né? As pessoas estão correndo um risco, né? Que necessariamente elas não sabemos até que ponto elas estão conscientes, né? E cientes da exposição de seus dados pessoais, né? Disso estar de algum modo sendo utilizado para gerar uma adesão. A gente teve uma decisão recente, né? Da legislação brasileira, que mudou a classificação indicativa das redes sociais, como você bem comentou, as redes sociais. Por exemplo, o Instagram agora passa a ser recomendado para maiores de 16 anos. Né? E a gente está, nesse momento, vivendo aí um processo de votação do Supremo justamente em relação a se responsabilizam ou não as plataformas pelos conteúdos que são postados. Nós já temos evidências que o feed, né, que ficar rolando aquele feed infinito, produz uma dependência psicológica. Nós estamos falando de aí, quiçá, de uma indução a um vício, né, de acompanhamento das redes sociais. E isso, pelo que nós estamos percebendo, não é muito diferente do que pode acontecer nos algoritmos, né? Doutor, na prática clínica, na sua experiência, já há relatos de pacientes que se dizem influenciados por respostas que receberam da inteligência artificial? Como é que isso impacta no trabalho dos profissionais de saúde mental? Há relatos de diferentes naturezas, tanto de pessoas que resolveram buscar o acompanhamento profissional porque não sentiram suficiente lá com o acompanhamento ou que iniciaram de modo digital. Em algum momento eles se percebem aí numa repetição, né? O algoritmo tende a repetir as informações, afinal de contas ele só vai te apresentar o que foi apresentado a ele. Como a gente não sabe aquilo que foi utilizado para o treino do algoritmo, mais o que nós estamos fornecendo, cria aí um viés. Aconteceu já também situações das pessoas chegarem confusas e, de alguma maneira, ainda que indireta, admitir que a situação não ajudou muito no final das contas, né? No início pode ter sido reconfortante de algum modo, mas em algum momento isso se tornou um elemento que complicou a situação, né? Porque a pessoa teve uma falsa sensação de que estava melhorando ou resolvendo, ou de que talvez não ia ser necessário o profissional. Então a gente já percebe esse impacto no nosso dia a dia. Dr. Dreyfus, o uso da IA para temas como dieta, emagrecimento e autoimagem também preocupa. Qual o risco psicológico de seguir conselhos automáticos nesses campos que envolvem autoestima e saúde corporal? Acho que isso, nós estamos falando aí de um risco crescente, né? Ou de um risco que agrega aí um sentimento de muita preocupação por todos nós profissionais que atendemos na área da saúde, né? Há riscos, por exemplo, de uma recomendação de uma dieta ou de alguma coisa que não se adequa à condição de vida da pessoa, não é? Nós não sabemos até que ponto as pessoas estão fornecendo as informações e que tipo de informações elas recebem. Exemplo, há situações que medicamentos vendidos sem prescrição médica podem ter interação com outras medicações. A gente sabe que há risco de intoxicação por lítio, né, decorrente do uso de medicamentos para emagrecer. Há muitos medicamentos para emagrecer que são vendidos como suplementos ou que são vendidos sem prescrição médica, e alguns deles podem levar a uma intoxicação de outros medicamentos, né? Então as pessoas estão se colocando a risco, ingerindo substâncias a partir de recomendações onde não há um profissional se responsabilizando por elas, né? O uso da IA como terapia alternativa pode ser uma resposta à dificuldade de acesso à saúde mental pública
e privada no Brasil, Dr. Dreyfus? Como é que isso deveria ser enfrentado? Olha, nós deveríamos enfrentar essa situação com uma ampliação das políticas de saúde mental. Nós compreendemos que ainda há uma barreira de acesso, seja física, do ponto de vista de acesso a recursos financeiros para o atendimento, seja do ponto de vista social e psicológico, algum preconceito em relação a alguma temeridade, não vou procurar o profissional, vão me chamar de louco, não preciso, melhor ficar aqui no meu conforto, só eu e a máquina, né? Ninguém vai saber o que eu vou perguntar. De fato, acho que nós estamos vivendo uma realidade onde a responsabilidade dos municípios na organização dos serviços de saúde mental, na implementação da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ocorra de modo efetivo. Afinal de contas, o nome do nosso país, né, é República Federativa do Brasil, e aí quem manda mais, vamos dizer assim, né, são os municípios. Cabe aos municípios a organização do serviço de atendimento à saúde mental, certo? Inclusive, a gente já tem relatos de colegas que já recebem no serviço de saúde mental população decorrente de muita ansiedade ou de sintomas muito graves decorrente do uso das bets. Nós vimos recentemente aí o fenômeno das bets, pessoas se endividando, entrando em situações muito delicadas, e a gente sabe que no caminho das inteligências artificiais nós vemos com muita preocupação, embora nós compreendamos que seja necessário, né, um trabalho. Recentemente, a psicologia, no seu encontro nacional de decisões, que é a nossa Assembleia Administrativa Financeira, aprovou um grupo de trabalho, proposto inclusive por nós de São Paulo, para fazer uma avaliação e uma proposição aos profissionais sobre o uso da IA. A IA pode reforçar certos vieses ou padrões prejudiciais, especialmente quando se baseia em dados da internet. Como isso pode afetar alguém em situação de vulnerabilidade emocional? Bom, primeiro que uma pessoa em vulnerabilidade emocional, ela de alguma forma ela pode, né, não estar levando em considerações, reduzindo a sua cautela, vamos dizer assim, né? Então ela passa, seja por uma ansiedade, uma preocupação, um medo, ela não conseguir discernir entre aquilo que seria uma exposição e um risco e uma cautela e aquilo que talvez pela ânsia de buscar ajuda acaba se excedendo, acaba compreendendo informações de maneira equivocada. Quem já teve a experiência de fazer perguntas simples, né, sobre questões médicas para as inteligências, elas sempre costumam dizer que elas não substituem o profissional, que devem se procurar o profissional, mas a gente tem visto que as pessoas fazem prompts, né, aqueles comandos que se dão para a inteligência artificial, dando os comandos de que deve assumir o papel de um profissional, praticamente anulando a ideia da recomendação de cautela que algumas delas nos oferecem. Nós temos algoritmos de inteligência artificial que não são conhecidos por não terem muitos filtros, né? O que você encaminhar, ele te devolve. E aí nós temos aí uma situação que merece uma atenção da sociedade muito importante. O senhor acredita que o futuro da psicologia vai necessariamente passar por uma convivência com a inteligência artificial? Como preparar os profissionais para esse novo cenário sem perder a essência da escuta humana, Dr. Dreyfus? Eu diria que o futuro já está acontecendo, nós já estamos vivendo essa realidade. O primeiro algoritmo de aconselhamento psicológico, né, ele é da década de 60, chamado ELISA, inclusive ele está disponível na internet se alguém quiser experimentá-lo, certo? Do ponto de vista da formação dos profissionais, nós temos agora, no final de junho, um congresso de serviços escola, temos um congresso no final de julho, que é um congresso internacional da União Latino-Americana de Psicologia, onde nós teremos uma mesa sobre isso. O Conselho Federal já organizou, né, um seminário sobre inteligência artificial. Nós acabamos de aprovar um grupo de trabalho para estabelecer diretrizes aos profissionais. Nós temos, de antemão, sempre recomendado a cautela, né, o compromisso ético, o cuidado com o sigilo e as informações, entendendo de que nada substitui a presença humana. A gente pode estar em uma atividade remota, estamos aqui num podcast, né, fazendo nossa troca de informações, mas sabemos que somos humanos que estamos conversando mediados pela tecnologia, né, com o uso da tecnologia, e não
interagindo com uma máquina que não possui emoções, são apenas simulações. Termina agora a edição 1196 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Dreyf Assis, psicólogo e integrante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Dr. Dreyf, obrigado pela participação aqui, tá? Obrigado e até a próxima. Agradeço ainda ao repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Valeu, Ingrid. Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas plataformas de streaming. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá!